Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o foco é num grupo que nem sempre a gente ouve tanto, né? As mulheres ateístas no Brasil. A gente está com um material bem rico em mãos, uma série de entrevistas, debates, feitos pelo Marcos Cavalcante, pelo Jorge Guerra Pires. Eles conversaram com a Caroline Beirão, a Glorinha Silva, a Mari Campos. E tem também discussões com a Karina, o Eduardo Banks, bastante gente. E a nossa ideia aqui é tentar entender um pouco melhor o que essas mulheres pensam, o que elas buscam. Sabe aquela pergunta clássica do Freud, né? O que quer uma mulher? Bom, longe da gente querer dar uma resposta final para isso, óbvio, mas vamos usar essas conversas para explorar o que querem e pensam algumas mulheres ateístas brasileiras sobre liberdade, política, ativismo, a vida em sociedade, né? Vamos mergulhar nisso. Vamos sim. E é um material ótimo porque ele mostra justamente essa ligação, né, entre ser mulher, escolher o ateísmo e como isso molda a visão de mundo e a ação delas. A gente vai ver pontos em comum, claro, mas também as nuances de cada uma, as trajetórias, isso que deixa a coisa interessante, eu acho. Legal. E uma coisa que salta aos olhos logo de cara, né, nas falas da Caroline, da Glorinha, da Mari, é como elas conectam diretamente o ser ateia com o se sentir livre. Da Caroline Beirão, lá de Paraisópolis, ela disse uma frase forte. Ser ateia também me torna uma mulher livre. Livre para pensar em como eu quero viver. Sem um Deus ali ditando as regras, né? Exatamente. É autonomia. E a Glorinha Silva, que é uma pioneira, né, fundou a Associação Ateísta lá no Planalto Central, professora de História aposentada, ela define de um jeito parecido. Para ela, ser ateia é ter liberdade de pensar, expressar e questionar. É a liberdade intelectual, sabe? O direito de duvidar, de formar a própria opinião. Tá na base para ela. Faz todo sentido. E a Mari Campos, que é musicista, veio da religião, né, católica, depois com a renovação carismática, ela traz uma camada a mais que eu achei bem interessante. Ela fala sobre como as mulheres, especialmente, são meio que ensinadas a performar a fé, a demonstrar a crença. E daí, sair desse papel, se assumir ateia, vira um ato de libertação muito potente. O que isso diz pra gente sobre o Brasil especificamente? Diz muito, né? No Brasil, a região ainda tem um peso cultural e social enorme na definição de papéis. E muitas vezes isso limita as mulheres, de formas mais ou menos sutis. Então, para essas mulheres das entrevistas, abraçar o ateísmo não é só uma questão filosófica, abstrata. É quase um ato político pessoal, sabe? É um passo para tomar as rédeas da própria vida, do corpo, das ideias. É romper com uma expectativa social muito forte. Faz todo sentido. E essa busca por autonomia parece que leva naturalmente para o ativismo. Mas de jeitos bem diferentes para cada uma, né? Sim, muito diferentes. Você tem a Glorinha Silva, por exemplo, com uma bagagem de décadas, né? Fundadora da Pace lá no Planalto Central. O ativismo dela era muito presencial, buscando diálogo até com grupos religiosos mais progressistas. Uma desbravadora mesmo. Puxa, que corajoso isso, né? Imagino que não fosse fácil. Com certeza não. E aí, talvez num reflexo dos tempos atuais, você tem a Mari Campos e a Karina, que é pedagoga. A atuação delas é muito forte no online. Canais YouTube, blogs. Elas têm até um projeto bem bacana de leituras comentadas de autoras feministas. Citam Maria Lacerda de Moura, Simone de Beauvoir e até a Oyeronke Oyeyumi, uma autora nigeriana. Aliás, é legal notar que a Mari até prefere usar cosmopercepção, inspirada na Oyeyumi em vez de cosmovisão. Olha que interessante. Cosmopercepção. Gostei. Expande a ideia, né? Exato. Parece buscar algo que inclua mais dimensões da experiência, talvez menos centrado só no visual, no intelectual. E no outro lado, talvez, tem o que a Caroline Beirão chama de ativismo do dia a dia. Ela não está nos palcos, nos canais, mas ela faz questão de se colocar como ateia nas conversas normais, com amigos, respondendo pergunta de crianças sobre Deus na comunidade dela. É mais discreto, mas exige coragem também, né? Com certeza. São formas diferentes, mas todas são jeitos de
de manifestar a identidade, a visão de mundo. Só que esse ativismo, ainda mais para mulheres, não vem sem obstáculos. Na conversa com o Jorge Guerra Pires, a Mari e a Karina tocam num ponto delicado. O ambiente ateísta online, que é onde muitas delas atuam, ainda é visto como muito masculino. E quais as consequências disso que elas apontam? Elas falam que vozes femininas, principalmente se discordam ou são mais assertivas, correm o risco de serem silenciadas, ignoradas ou até hostilizadas mesmo. Puxa vida! A Mari até conta um caso, né, de ter uma ideia dela ignorada e logo depois a mesmíssima ideia ser elogiada quando um homem falou. É aquela coisa, né? Infelizmente comum em vários meios. O tal do man-interrupting, bropriating. Só que no meio ateu. Que coisa. Elas falaram também da invisibilidade de figuras como a Glorinha, né? Falaram, a Mari comenta isso, como é difícil juntar ateus em geral, e o fato da Glorinha ter conseguido criar e manter uma associação. Isso por si só já devia ser super reconhecido, né? Mas nem sempre é. E fora essa dinâmica de grupo, tem o receio prático. A Mari falou do medo de se expor demais na internet por trabalhar numa escola católica. Isso acaba limitando, né? Entendi. Complicado. Isso tudo reforça uma frase que apareceu na conversa delas que o Jorge Guerra Pires destacou. Seja uma mulher que levanta outras mulheres. Parece que tem essa consciência, né? Da necessidade de apoio mútuo. Exatamente. A solidariedade entre elas vira uma estratégia-chave, tanto para lidar com o preconceito que vem de fora, da sociedade religiosa, quanto para navegar nessas dinâmicas internas do próprio movimento, que deveria ser mais acolhedor, né? Em teoria. Funcionam politicamente. Eu percebi uma tendência ali nas falas. Sim, sim. Tem uma convergência bem clara aí. Tanto a Caroline, quanto a Glorinha, quanto a Mari se identificam como de esquerda. A Glorinha justifica isso pela lente da luta de classes mesmo. Fala em exploradores explorados. Uma visão mais clássica, digamos. E a Mari Campos, ela adiciona alguma coisa a essa identificação? Adiciona. Ela se diz de esquerda, mas fala que tem um relacionamento de altos e baixos com o anarquismo. Achei interessante isso. E ela cita um livro do Vladimir Safatli, A Esquerda que Não Teme Dizer Seu Nome, e faz uma crítica. Ela acha que tem gente de esquerda que tem vergonha de se assumir. Ela defende um posicionamento mais firme, sem medo. Entendi. E a Caroline Beirão? Aquela do ativismo do dia a dia. Como ela se encaixa nisso? Ela não é filiada a partido ainda, mas falou que pretende se filiar. E o engajamento dela já aparece na prática, né? Ela participou de ações voluntárias bem importantes, mobilização para ajudar o pessoal de São Sebastião depois dos deslizamentos, mutirão para ajudar a garantir a Flip, a festa literária lá de Paraty, ações bem concretas ligadas à solidariedade social. Legal ver essa coerência, né? A posição política refletindo em ação direta. Então essa linha de esquerda parece ser um ponto comum forte. Imagino que isso vá aparecer nas opiniões sobre temas sociais mais espinhosos, digamos. Acertei? Acertou em cheio. As posições dela sobre temas tipo aborto, eutanásia, estão muito alinhadas com princípios de justiça social, autonomia individual e uma crítica a sistemas que elas veem como opressores. Fica bem claro. Vamos ver então. Aborto. Qual é a posição geral? É unânime a favor da legalização e de ampliar o acesso. A Glorinha acha que a lei atual é muito restrita. A Mari é direta, a favor completamente em todas as situações que a mulher quiser e precisar. A Caroline também defende expandir o direito. A autonomia da mulher sobre o próprio corpo é a chave aqui. Bem claro. E sobre a eutanásia? Também um consenso a favor, mas com algumas ponderações. A Glorinha acha que o debate precisa ser mais aprofundado, principalmente em casos muito difíceis, tipo estado vegetativo. A Caroline foca no direito da pessoa de escolher não continuar sofrendo. E a Mari concorda, ressaltando a importância da decisão ser da pessoa consciente, talvez registrada num testamento vital, né? A ideia do direito a morrer com dignidade. Certo. União homoafetiva. Imagino que seja tranquilo para elas? Totalmente. Apoio unânime. A frase da Caroline resume: sou favorável a qualquer tipo de união. A Glorinha também, totalmente a favor. É visto como direito básico mesmo. Igualdade.
E quanto a temas mais ligados à punição, como pena de morte, prisão perpétua? Aí a posição geral é contra. A Glorinha e a Caroline argumentam que são medidas desumanas, que não resolvem a raiz da violência. O foco deveria ser nas causas e em políticas sociais. A Mari Campos, ela traz algo mais nessa discussão. Lembra que você comentou da crítica dela ao sistema de justiça? Sim, a visão dela é muito marcada por uma desconfiança profunda no sistema judiciário brasileiro. Ela acha que é um sistema classista, injusto. Ela fala textualmente: não acredito na justiça do Brasil. Por causa disso, ela rejeita totalmente a pena de morte e a prisão perpétua. Ela argumenta que essas penas extremas provavelmente só iam piorar a situação dos mais pobres, dos marginalizados, que já são quem mais sofre com o sistema penal. Ela até usa aquela frase, bandido bom é bandido morto, para criticar a hipocrisia, né? Dizendo que essa lógica nunca vale para o bandido de colarinho branco. Nossa, é uma crítica bem forte mesmo. Interessante como a visão sobre a justiça molda a opinião sobre a pena, né? Totalmente. E se você junta todas essas posições, o que aparece é um quadro de ética humanista secular, sabe? Uma valorização da autonomia, da empatia, da busca por soluções sociais mais estruturais e não só punição. Aquela fala que a Glorinha citou de um participante chamado John, faço o bem porque acho certo, não porque tenho medo de ser punido no inferno, ilustra bem essa base ética não religiosa que parece guiar as visões delas. Entendi. E falando em religião e sociedade, um tema que parece unir todas elas com força é a defesa da laicidade do Estado, né? Ah, sem dúvida. Esse é um ponto central, nevrálgico para qualquer ateu ou membro de minoria religiosa no Brasil. Todas concordam. Na lei, o Brasil é laico, mas na prática A coisa é diferente. é bem diferente. A laicidade é frágil, vive ameaçada. A Glorinha diz que o Estado laico é ameaçado o tempo todo, com a ajuda do Estado. Quer dizer, ela vê uma certa conivência do poder público com essas violações. E como elas enxergam essa ameaça no dia a dia? A Caroline aponta como o argumento religioso entra em debate que não deveria, né? Tipo aborto, que deveria ser questão de saúde pública, de direitos. A Mari fala da diferença de tratamento. Grupo religioso tem acesso fácil a espaço público, a verba e influência política. Grupo secular ou de minoria, muito mais difícil. O trabalho de Eduardo Banks, que foi citado na conversa com Jorge Pires, parece ser um exemplo bem concreto dessa briga, né? Exatamente. O Eduardo Banks atua justamente aí, combatendo essas violações em nível municipal. Sabe, lei que obriga a ter Bíblia em biblioteca, oração em escola, essas coisas. Ele explica como qualquer pessoa pode ir no Ministério Público questionar isso. O trabalho dele mostra que defender a laicidade exige vigilância o tempo todo, ação da sociedade civil. Isso me lembra a questão dos símbolos religiosos em prédios públicos. Crucifixo em tribunal, essas coisas. Qual a visão delas? A Glorinha, por exemplo, acha a presença desses símbolos até mais grave do que a menção a Deus no preâmbulo da Constituição. Para ela, o símbolo físico ali no espaço do Estado é uma violação mais escancarada da neutralidade. E sobre o preâmbulo em si, aquela frase sob a proteção de Deus, o Eduardo Banks trouxe alguma luz sobre isso na conversa? Trouxe sim. Ele explicou que, embora o STF já tenha decidido que o preâmbulo não tem força de lei, ou seja, não cria direito nem dever, tirar aquela frase eliminaria um argumento que sempre volta, né? Usado por quem quer justificar a mistura de religião e Estado. Ele até contextualizou historicamente, lembrou que essa menção a Deus entrou na Constituinte de 88 e que essa luta pela separação igreja e Estado vem lá da primeira Constituição da República, de 1891. É uma briga antiga. Nossa, desde 1891, realmente é uma luta constante. É um esforço contínuo para que a separação que está no papel vire realidade no dia a dia das instituições, das políticas. Garantir um Estado neutro em religião é fundamental para a liberdade de todo mundo, né? Crente ou não crente. Com certeza. Agora, voltando um pouco para dentro do movimento ateu, a gente chega naquele ponto que a Mari e a Karina levantaram que me pareceu bem importante, a questão do sexismo ali dentro. Sim, essa é uma crítica interna fundamental que elas fazem. Elas descrevem um cenário, principalmente no online, que ainda é muito dominado por homens. E não é só número.
É dinâmica de poder mesmo. Como assim? O que acontece na prática, pelo que elas contam? Elas falam que mulheres que discordam, que têm opinião forte ou que simplesmente querem participar mais ativamente do debate podem ser alvo de tentativa de silenciamento, sabe? São ignoradas ou sentem que precisam baixar a cabeça para serem ouvidas. Aquele exemplo da Maíra é muito forte, né? A ideia dela é ignorada e depois aplaudida quando um homem diz a mesma coisa. É muito sintomático. É péssimo. Elas chegaram a criticar figuras específicas também? Criticaram, mencionaram os 4 cavaleiros do neo-ateísmo, sabe? Dawkins, Hitchens, Carys, Dennett. A crítica delas, pelo que eu entendi, não é nem tanto ao conteúdo, mas à postura. Elas acham que eles não foram tão combativos na prática em desafiar as ideologias, como foi, por exemplo, a Madeleine Murray O'Hair, aquela ativista americana que lutou contra a oração em escola nos Estados Unidos. A Mari e a Karina sugerem que, às vezes, eles pareciam mais preocupados em vender livro do que em confrontar o sistema de forma mais direta, mais engajada. E falaram também do apagamento da própria Madeleine O'Hair, né? Uma figura feminina central nessa luta nos Estados Unidos, super forte, controversal também, mas que muitas vezes fica meio esquecida, à sombra dos homens. Exatamente, e o que tudo isso mostra, e é um paradoxo meio doído, né? É como as estruturas patriarcais da sociedade acabam se repetindo dentro de um movimento que se diz libertário, racional. A Mari e a Karina batem muito na tecla da necessidade de autocrítica constante dentro da comunidade ateísta, para não cair nessas armadilhas, para não repetir dinâmica de hierarquia, de silenciamento, que ironicamente lembra até algumas estruturas religiosas que eles tanto criticam. Dá o que pensar. E qual seria a saída para isso na visão delas? Como mudar esse cenário? Parece que o caminho é criar espaços que sejam de fato inclusivos, horizontais. A Karina até dá um exemplo positivo, um grupo de discussão lá em João Pessoa, onde tem mais diversidade de gênero e as conversas acontecem de forma mais igualitária. É um trabalho ativo, sabe? Construir uma cultura diferente ali dentro. Entendi. Bom, a gente passou por muitos pontos aqui. Vimos o ateísmo ligado à liberdade pessoal, os vários tipos de ativismo e os desafios específicos para as mulheres, o posicionamento político mais à esquerda focado em justiça social, a defesa da laicidade do Estado e as críticas a essa fragilidade e, por fim, essa crítica interna super relevante sobre o machismo no próprio movimento ateu. Se a gente fosse tentar amarrar tudo isso, qual seria a grande mensagem que fica dessas vozes? Olha, a mensagem que fica é a de uma visão de mundo bem articulada, sabe? E complexa. Essas mulheres ateístas brasileiras, elas constroem o pensamento delas com base na razão, claro, mas também numa valorização muito forte da autonomia, da consciência social e numa postura crítica o tempo todo. Crítica não só à influência da religião na vida pública e privada, mas também atenta às próprias dinâmicas de poder dentro dos círculos ateus. As experiências delas mostram o ateísmo como libertação, sim, mas também jogam luz nas barreiras extras que elas enfrentam por serem mulheres. Na sociedade em geral, e que irônico, né? Dentro de um movimento que deveria ser aliado, elas complicam qualquer visão muito simples do ateísmo no Brasil. Isso é ótimo. Com certeza. É fundamental ouvir essas vozes para a gente ter uma visão mais completa, mais real do ateísmo brasileiro. Sair um pouco daquelas figuras masculinas que geralmente dominam o debate, né? Fica muito clara essa encruzilhada entre não crer, ser mulher, ter uma posição política e querer agir socialmente. E mais do que isso, né? Essas conversas todas convidam a gente a pensar. Como é que as diferentes identidades, gênero, classe, raça, mudam a experiência de não ter uma religião? E, talvez o mais importante, como é que os movimentos seculares podem de fato se tornar mais inclusivos? Como eles podem ficar mais atentos a essas dinâmicas de poder internas e realmente colocar em prática os ideais de igualdade, de liberdade, que geralmente estão no discurso? Fica mesmo o convite à reflexão. A gente agradece a companhia de todos nessa exploração das ideias e vivências das mulheres ateístas no Brasil, com base nesse material que a gente teve acesso. E para fechar, fica uma questão no ar, bem inspirado para essas discussões.
principalmente pela crítica sobre repetir estruturas patriarcais. Será que existem outras dinâmicas sociais ou culturais, talvez herdadas desse nosso caldo cultural brasileiro tão religioso, que podem estar sendo replicadas sem a gente perceber, dentro desses espaços que se querem livres pensadores? E, mais ainda, como é que a gente pode criar jeitos coletivos de identificar e desmontar essas heranças que a gente não quer nesses ambientes que buscam a razão e a liberdade? Fica aí a provocação para a gente continuar pensando. Até a próxima.